de madrugada e veio direto para Alter. Aí eles têm Alter. Com certeza o Florestas continua com o mesmo objetivo, que eu acho que é conseguir impactar de maneira profunda as comunidades que a gente atua e que essa experiência transforme a vida dos alunos. Essa faixa etária aí de estudar, todo mundo já saiu. Então nós estamos aqui na comunidade de São Domingos. Ela fica localizada na Flona, na Floresta Nacional do Tapajós, aqui no Pará. E os alunos vieram para cá principalmente para resolver uma problemática levantada pela comunidade que a gente está trabalhando esse ano, que é o Amélias da Amazônia, que eles trabalham com andiroba, com a produção do óleo da andiroba. Pois é, a Amélias da Amazônia, ela foi fundada, né, diante de 4 irmãos, por isso que a nossa associação, ela é Associação de Produtores de Óleo de Andiroba 4 Irmãos, né, com a sigla ASPRODAC. É porque foi 4 irmãos, né, que sentaram, se organizaram, né, foi eu Marceline, né, a Marilene, a Marileide e o Marivaldo. O Marivaldo foi um dos fundadores, ele começou junto com nós, né? Era dele que a gente pegava semente, porque vocês sabem que ele tem o maior plantio daqui entre irmãos, né? Ele que tem mais. Aí ele começou a tirar com a Marileide, né? Ó, esse daqui é a andiroba, né, que vocês vieram fazer o conhecimento da andiroba, né, como extrai o óleo. Esse daqui é o fruto dela, né, da andiroba. E antes eu trabalhava com agricultura, que era mandioca, né, fazia farinha. Aí depois eu vi que o foco mesmo era a andiroba, né, que foi construído esse projeto, que eu participei, fui o fundador dos projetos, né, que os 4 irmãos, né, antes eram 4 irmãos. Mas porque aí depois eu me envolvi no turismo, né, e depois que eu saí, que formou que é a Amélias da Amazônia, né. Aí cresceu. Né? Legal. Mas tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, tudo esse andiroba, ó. Tudo isso daqui, quando a minha avó foi plantada com essa mão aqui, ó, cavando essa semente, fazia isso, né? Não assim, né? Cavava, né? E plantava andiroba, né? E aí tá aqui, ó. Essa andiroba tem 800 pés de andiroba, né? Não vou falar para ele pegar, mas... É doce ele. Gingá. Gingá, né?
conhecimento veio da nossa avó. Da nossa avó passou para nossa mãe, né? Que foi ela que ensinou mesmo a gente tirar. Aí de lá para cá a gente não parou mais, né? Continuou fazendo nosso remédio para usar em casa. Aí de lá para cá o pessoal foram tendo conhecimento, né? Para que serviu o óleo da andiroba realmente. Muitas pessoas vieram de fora fazer, como é que se diz, nos orientar, né? Fazer perguntas pra gente. Aí, pronto. Aí todo mundo quis trabalhar na andiroba, né? Porque sabe que a andiroba ela dá renda. Como a gente tinha o conhecimento de trabalhar, tirar o óleo, veio a ideia de a gente formar uma associação, né? Então, a gente formou a associação depois de 1 ano que a gente tinha trabalhado juntos. Para que a gente formou uma associação? Para buscar melhorias para a nossa associação, né? Porque se nós não formássemos uma associação, a gente não tinha como buscar recursos. E eles apresentaram para a gente algumas problemáticas. 2 principais são o não aproveitamento dos resíduos, então uma gestão de resíduos, de certa forma, relacionados principalmente à casca e à massa da andiroba, que depois do uso deles de maneira artesanal, né, eles fazem o que a gente chama popularmente de pinga-pinga, para fazer a retirada do óleo. Eles não têm utilidade para essa massa e a casca da andiroba, né, que vem dentro como se fosse uma amêndoa. Então os alunos eles trabalharam em desenvolver soluções que pudessem utilizar esses resíduos de forma inteligente. Processos como secagem com fornos, que a gente trouxe, trituradores, moedores que nós trouxemos também. E esse processo todo visa substituir aquilo que era uma coisa que era comprada e hoje se utiliza um resíduo do processo. Antes eles utilizavam carvão ativado para fazer incensos de andiroba e agora os alunos, depois de muita pesquisa, muito teste, né, e aqui principalmente em campo, eles conseguiram implementar que esse carvão seja substituído e utilizado o pó da casca. Além disso, né, tem a utilização da massa em diferentes vertentes. A massa pode ser utilizada para fazer tanto um biopigmento, para tingir papel, servir de tinta escolar. São muitas vertentes em que esse resíduo pode ser utilizado, que é exatamente o foco principal dos alunos. Por utilizarem essa maneira artesanal do pinga-pinga, eles não querem mudar isso, faz parte da essência da comunidade. Então, o foco principal apesar de ser uma maneira artesanal, ainda há a perda de óleo, de uma quantidade de óleo. Tem uma sobra, fica presa na massa. A comunidade mesmo sinalizou que depois desse processo artesanal, eles querem utilizar de fato todo o óleo que tem. Aí a massa vai aqui. Aí a massa vai ficar prensada aqui. Quanto mais centralizado, melhor. Daí ele vai espalhar na hora que amassar. Eu acho que tá. Vai fechar a tirazinha, fecha. Tem que ir alinhando aí pra encaixar certinho. Não, mas já dá pra ver o óleo escorrendo. Boa, vai. Ó, pode ir. Pode Tá ir, indo. tá. Eu percebi isso agora também. Se ela explode, ele é o único que se salva. Aê! Ele sai esse marronzinho junto mesmo? Isso daí é massa. É massa. Aí tipo, a gente bota na vasilha aqui, tinha que ter uma toucazinha aqui para o óleo sair de... Aê! Então os alunos desenvolveram uma prensa a frio, que a ideia é prensar essa massa que já passou por esse processo de pinga-pinga. Aí eu coloquei aqui, deu um resultado enorme, ou seja, a gente ia jogar uma massa que tá com 100% com óleo. E esse tá aqui, ó, com óleo 100% limpo, sem água. É um óleo limpo. Então, óleo que pode ser utilizado em velas, em sabonetes, pode ser utilizado para potencializar o incenso, que são todos os subprodutos que o Amélias da Amazônia trabalha aqui.
Eu acho que a gente está vivendo tempos bem desafiadores. Eu acho que tanto as crises ambientais que a gente sabe, quanto os abismos de desigualdade. E o Florestas decidiu abraçar a bioeconomia como temática principal. Eu acho que a bioeconomia, na minha visão e na visão do Florestas, é uma das ferramentas mais poderosas para a gente lutar contra ambas as crises. A gente achou uma ideia inovadora e a gente sempre preza, né, coloca na nossa diretriz, o nosso valor compartilhado, manter a floresta em pé. E trazia muito esse conceito. Quando cruzou essa possibilidade com as universidades e a gente sentia falta de ter esse apelo, essa consistência um pouco mais prática, não só teórica, a gente achou que podia dar um match legal. A gente só ficou assim, puxa, a gente é na Amazônia, a gente está na Mata Atlântica, mas vamos colocar um pezinho na Amazônia por enquanto, né? E aí, nos anos seguintes, a gente conseguiu influenciar para chegar na Mata Atlântica e daí deu o casamento perfeito. A gente tem um trabalho de desenvolver a apicultura no Vale do Ribeira e o principal objetivo da associação é fazer o crescimento, o conhecimento para os apicultores e o crescimento dele economicamente também. Em 2018 foi feita parceria com o Legado das Águas, do Instituto Votorantim, onde foi reformado todo o local aqui, a construção, e os objetivos nessa época definidos seriam aumento da produção de mel, de pólen e a obtenção do CISP, que é o Serviço de Inspeção Estadual do Estado de São Paulo. O ano passado a gente obteve esse CISP, né? Então a gente já está trabalhando com a certificação do mel. A época de florada de mel é de agosto até dezembro, pelo menos no meu pasto apícola. E fora isso aí, as abelhas a gente tem que cuidar e fica só cuidando sem ter retorno. Tá? E aí eu parti para pólen. Né? Fiz o primeiro teste com poucas colmeias e percebi que tinha retorno. O pólen, diferente do mel, ele dá o ano inteiro. Né? O ano inteiro eu digo assim, tem mês que tem mais e tem mês que ele diminui. A produção desse produto da abelha, né, do pólen, tem se mostrado rentável economicamente, né, trazendo bons dividendos. E com isso a gente decidiu ampliar a produção para trazer mais associados para entrar com a produção do pólen. Então, no ano passado, em 2024, nós tomamos conhecimento que a Facem estava interessada em ajudar a apicultura, né, a Apivale. E nós fizemos a primeira reunião e nós demonstramos que uma das dificuldades com relação à apicultura, e principalmente com relação a pólen, era de fazer a aeração, né? Fazer a limpeza do pólen. Tendo essa dificuldade, a Facem se propôs a criar uma forma mais vamos falar assim, de custo-benefício, né? Que atenda o apicultor, o pequeno apicultor. E foi o que hoje, né? A Facem trouxe para a gente um modelo que nós passamos assim a parte prática nossa e os alunos da Facem fez a adaptação. E agora, nessa parceria com a Floresta Inteligente, a gente vai trabalhar a obtenção do Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo para o pólen. Né? E esses equipamentos eles vão ser fundamental porque vai ajudar o produtor a fazer todo o processo de produção e o pólen chegando até a Apivale já praticamente pronto, só para desidratar. Nós vamos ganhar tempo e conseguir mais pessoas, apicultores, para a produção do pólen o ano inteiro. Porque nós temos a Mata Atlântica, que ela tem florada o ano inteiro, dependendo da sua característica. E é isso assim, é um divisor de águas. Vocês podem ter certeza disso. Então, nós vamos conseguir mais pessoas produzindo pólen e levando o nome de todos os nossos parceiros.
Eu estou falando para vocês que a nossa floresta é rica de tanta coisa boa para nós. Remédio, do que come, de tudo. Tudo nós temos na nossa floresta que se vocês fossem ficar uma semana com a gente, para andar com a gente aí dentro dessa floresta, vocês não queriam nem voltar mais de dentro da floresta, porque é tão bom de andar dentro da floresta. O FabLab e a Facens, em geral, dá muitos recursos para a gente desenvolver os projetos, né? Mas estar dentro do FabLab e ter esse conhecimento de prototipagem, de projetos em geral, é bem interessante, agrega bastante. Tanto para a solução da Apivale quanto aqui do Amélias, eu consegui, por exemplo, fazer modelos em escala dos protótipos que a gente desenvolveu ou mandou desenvolver, validando várias coisas, validando encaixes, validando posicionamento, esse tipo de coisa. Eu gostei em geral dos resultados, sabe? E tô bem feliz, bem realizado. Eu acho que, para além do curso, a experiência nossa de vida também tem ajudado bastante, sabe? E eu conversei muito com o Arnaldo no carro e falei assim, Juquiá é uma comunidade que a gente conhece, é transformador, né? E você vê o seu trabalho funcionando, as coisas acontecendo, o resultado vindo, né? Assim, você tem uma coisa gostosa, mas estar no meio da Amazônia, assim, é uma sensação de piquenês, sabe? Assim, você olhar o Tapajós e falar, meu Deus do céu, isso não é mar, isso é rio. E isso é nosso, é brasileiro. E a gente chega achando que nossa ideia vai ser o máximo, né? Mas a gente precisa do auxílio daquelas pessoas que sabem como a floresta funciona, como os materiais daqui funcionam. Então, eu cheguei achando que a gente ia solucionar um problema e percebi que, na verdade, a gente aprendeu mais do que eles com a gente aprendeu mais com eles do que o contrário. Se não fosse por causa da técnica deles auxiliando a gente, realmente a gente não ia conseguir os resultados que a gente está obtendo agora. O que eles conhecem da Andiroba é impressionante. Coisas que não tem na internet. Juro pra você. Eu pesquisei muito artigo. Tem bastante coisa? Tem. Mas o que eles sabem ali, eu fiquei, meu Deus, isso não tem publicado em nenhum lugar. Quando nós vendemos o nosso produto, nós vendemos a nossa história, que é uma coisa que a gente aprendeu, que veio desde da nossa avó, passado para minha mãe, para nossa mãe, já veio para a gente, né? Para mim também não importa que a gente tenha essa técnica, que vai nos ajudar também, mas a nossa história continua. O nosso trabalho lá nas bicas vai continuar. E quando eu vejo, de novo, os universitários com essas pessoas, o meu sentimento, né, ainda mais por estar na 4ª edição, é que tudo bem, a tecnologia vai otimizar tempo, vai conseguir aproveitar melhor o recurso, mas quando a gente para só para observar, a interação entre as pessoas talvez seja a coisa mais importante, porque principalmente os universitários que não estão acostumados, né, com esse tipo de vivência, nunca mais eles vão esquecer. Eu acho que cases como o do Arnaldo são literalmente o que a gente está buscando, né? Que é a gente conseguir que um aluno participe e que leve essa experiência de uma maneira profunda, que leve a sério essa experiência, como foi o caso dele, que foi um aluno destaque no ano dele. Eu participei do Florestas Inteligentes em 2023, né? Foi a nossa 2ª edição. E na época tinha um formato diferente do que a gente segue hoje, né? Hoje, como coordenador, eu vejo muito isso. Então, eu fui aluno, recebi a premiação, a minha equipe foi a equipe vencedora, na época a gente tinha a equipe vencedora, e também recebi a premiação de aluno de destaque. E aí foi uma das coisas bem bacanas, porque mudou muito a minha vida. Tinham ali 40
40% da perda. Então, assim, era um desperdício totalmente ali da riqueza natural. Mas a gente poderia usar as cascas também. O projeto chama Florestas Inteligentes. E, qual que é a sua leitura desse nome? Por que você acha que esse projeto tem esse nome, Florestas Inteligentes? Olha, eu para mim, assim, Florestas Inteligentes, eu acho que por causa do conhecimento, né? Não só dos alunos, mas das pessoas que vivem dentro de uma floresta, ela tem toda a inteligência, né? A floresta, ela traduz uma inteligência para a gente, né? Porque se nós conhecemos o que tem nela, nós temos inteligência juntamente com ela. Eu aprendo todo dia com as abelhas. Todo dia é um fato diferente que a gente vai e fala, poxa vida. Olha, lógico, tem pesquisador que já descobriu, mas eu não tenho a enciclopédia na minha mão, né? Então eu vou estar estudando, isso gera assim um amor imenso com relação às abelhas. Eu nunca me perguntei, tá, sobre isso, mas acho que só a palavra floresta já seria o suficiente, porque a floresta é inteligente, né? Ela sabe o que tem que se fazer, que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito. Então, ou seja, se eu entendo que a floresta é inteligente, como é que eu aprendo com ela? E aí sim eu consigo me tornar não só um ser vivo mais vivo mesmo, mais presente, e eu consigo perpetuar, inclusive, a nossa espécie. Vocês estudaram um pouco sobre a floresta, não estudaram? Ou não? Sobre os quintais de medicina, vocês não estudaram? Porque eu acho que vocês deveriam dizer para a gente por que é isso aí. Porque para mim, eu me sinto o maior prazer eu viver aqui. Muitas pessoas já me falaram, dona Marilene, a senhora não quer sair daqui para morar em meu terra? Não. Eu nasci e me criei que eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui porque, com certeza, quando eu morrer, eu vou me levar para outro canto. Mas, por mim, eu queria que me enterrasse dentro da minha casa, que é onde eu vivo. Até hoje, né? Eu que eu não sei até quando a gente vai viver, mas eu já falei mesmo para os meus filhos, que se eles saíssem tudo de dentro de casa e um dia eu batesse as botas, eu queria que eles me plantassem lá na minha casa. Desculpa. Mas eu tenho falado isso mesmo para meus filhos. É porque eu adoro, sabe? Quando a gente criou o carimbó, foi com a intenção de resgatar a cultura que estava sendo esquecida, né? A cultura do carimbó. Na nossa comunidade não havia mais dança de carimbó. E aí a gente pensou, vamos criar um grupo de carimbó, já que a gente tem uma música que fala do nosso trabalho, né? E aí pronto, a gente começou a buscar os jovens da nossa comunidade, porque a nossa intenção com esse grupo de carimbó é trazer os jovens e crianças para aprender também sobre a extração do óleo da andiroba.